Uma das mensagens centrais do Evangelho é arrependimento. João Batista, o precursor de Jesus, começou o seu ministério de preparação para a vinda de Jesus Cristo, para o início do ministério de Jesus, dizendo às pessoas que se arrependessem. O texto de Mateus capítulo 3, versículo 1 diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O próprio Jesus Cristo começou seu ministério também falando sobre arrependimento. E no livro de Marcos capítulo 1, no versículo 15 diz assim: depois que João foi entregue, veio Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Então observamos que arrependimento é a mensagem principal do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sem arrependimento o homem não pode se aproximar de Deus. Porque arrependimento significa desejo de mudança, a certeza de que está errado e que quer endireitar os caminhos que está andando. E nós observamos também que no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 38, no dia de Pentecostes, os apóstolos estavam ali reunidos e pregando o Evangelho, e depois de pregar as pessoas perguntaram: que faremos, pois, irmãos? E Pedro responde: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Observamos então que essa mensagem de arrependimento, ela se propaga por todo o Novo Testamento. O homem, para se aproximar de Deus, precisa de arrependimento, precisa se arrepender dos seus pecados. E nós observamos que essa mensagem tem sido deixada de lado nos nossos dias. Talvez os pregadores que insistem em pregar sobre arrependimento, sobre pecado, sobre salvação, sobre vida eterna, não estão sendo muito valorizados. Na verdade, as pessoas estão mais interessadas em que Deus solucione seus problemas, de que elas adquiram ou recebam coisas materiais, e não interessadas nessas coisas que são a base do cristianismo, a base da mensagem de Jesus Cristo. Então eu pergunto: quem tem sido o culpado de tudo isso? E o culpado são os pregadores. E, na verdade, nós temos uma responsabilidade de fazer com que o homem entre no reino de Deus de forma correta. O homem não pode entrar no reino de Deus pela janela. O homem tem que entrar no reino de Deus pela porta. E para entrar pela porta ele precisa de fé, arrependimento e mudança de vida, transformação de vida, e acreditar nas coisas que foram pregadas por Jesus Cristo, que são coisas eternas, que não são coisas passageiras. Mas quando o homem entra na igreja pela janela, ele só acredita nas coisas que são passageiras. Ele não está preocupado com o eterno, está preocupado com as coisas que são aqui da terra. Nós vemos vários e muitos testemunhos dizendo: porque Deus tem me ajudado, eu agora tenho isso, eu tenho aquilo. E essa não é a mensagem central do Evangelho. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. A mensagem central do Evangelho é para que o homem saiba o que ele é, quem eu sou, e não o que eu tenho. Então é preciso que voltemos à mensagem do Evangelho, a mensagem pura do Evangelho, para que as pessoas se preparem, porque Jesus Cristo vai voltar. E quando Jesus Cristo vai voltar, não é o que eu tenho, não é o bom carro que eu tenho, não é a boa casa que eu tenho, não é o sítio que eu tenho, mas sim o que eu preparei para a minha vida futura, a minha vida eterna. E se eu não preparei nada, eu também não tenho direito a nada no eterno. Então é preciso que os pregadores se preocupem em transmitir a verdadeira mensagem, a mensagem pura do Evangelho,
fazendo com que as pessoas se arrependam dos seus pecados. João Batista começou dizendo: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Não é porque você é rei, porque você é príncipe, porque você é rico, que você tem direito ao reino dos céus. Você só tem direito ao reino dos céus se você se arrepender dos seus pecados, seja você príncipe, rei, seja você rico, pobre, preto ou branco, doutor ou analfabeto, todos têm direito ao reino dos céus se quiserem entrar de forma correta, que é através do arrependimento, da fé em Jesus Cristo, o Salvador, aquele que vai dar para nós aquilo que é eterno. Então nós observamos que quando Jesus também começou a pregar, Jesus disse, arrependei-vos. Jesus não falou, venha porque você vai receber isso ou você vai receber aquilo. A proposta e a promessa de Jesus é a vida eterna. A vida eterna. Então não está no contexto da pregação do Evangelho as coisas que nós podemos adquirir com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o nosso preparo intelectual. Não, essas coisas são abençoadas por Deus quando nós colocamos a serviço de Deus, mas não são elas a proposta para a entrada no reino dos céus. Deus nos dá bens materiais, sim, pode nos dar uma casa, um carro, dá o que Ele quiser nos dar, nos abençoar da forma que Ele quiser, mas a nossa visão não deve estar nessas coisas, e sim naquilo que Jesus Cristo nos prometeu. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E quando a gente vai fazer uma exegese desse texto, nós vemos que vida em abundância é vida completa, é vida total, mas uma vida que ultrapassa os limites da terra. Então é preciso que nos preocupemos com o eterno e não com o passageiro. É preciso que o homem entenda que para entrar no reino dos céus é preciso arrependimento, é preciso fé, é preciso confiar nas promessas feitas por Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe, e eu espero que você que está vendo nesse momento essa live, que você possa entender isso e que você esteja dentro desse contexto. Que a sua salvação esteja garantida, que a sua vida eterna esteja garantida, que você seja uma pessoa que entrou no Evangelho porque se arrependeu dos seus pecados, porque creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E você então poderá caminhar com Ele, tanto agora como quando Ele voltar. E que o Senhor possa te abençoar para que você seja essa pessoa, a pessoa que está com os olhos no eterno e que entrou na igreja pela porta e não pela janela.